Amém? Olha só. No capítulo 6, nós vemos aqui que a construção, né, do templo e da casa do rei. Salomão mandou construir ali o templo do Senhor e a casa do rei, predito por Deus, né, que Deus falou ali para Davi, que o seu filho, o seu descendente, iria construir um templo para a adoração a ele. E depois da construção desse templo, nós vimos aqui no capítulo 7, a glória de Deus enche o templo. Depois de ter construído o templo, Deus ali se fez presente no templo feito, né? E também vemos aqui no verso 3, vamos ler aqui no verso 3 do capítulo 7. Diz assim: todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? E aí vemos também a conclusão, depois vem a conclusão da solenidade de que é a festa dos 7 dias, que nós vamos ler lá no verso 8 do capítulo 7, é que vem a conclusão da solenidade das festas, né? No verso 8 diz assim: assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. O verso 9: ao 8º dia, começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. E no verso 10, no 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para suas tendas, e todos se foram alegres de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, o seu povo. Olha só, e agora nós vamos ver aqui no verso 11, que depois dessas festas vem a aliança do Senhor com Salomão. Aqui Deus falando com Salomão. No verso 11 ao verso 22 vem a aliança do Senhor, né? Mas nós vamos ler somente do verso 11 ao verso 14. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Olha só que interessante. Depois dali do cativeiro, né, do povo, aliás, o povo vivia no cativeiro, porque eles eram um povo desobediente a Deus. E ali, para que Deus habitasse naquele lugar, o povo teria que ter um reavivamento espiritual. E o nosso sermão de hoje vem falando sobre reavivamento e sobre reforma. Então, para que Deus habitasse ali naquele santo templo, naquele lugar, o povo, ele teria o quê? Que se humilhar, que orar. Eles teriam que buscar a Deus para que Deus ouvisse as suas orações. E ele ainda fala aqui no verso 14, né? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, qual é a maior necessidade da igreja hoje?
Ellen White considera que a maior e mais urgente necessidade da igreja é um reavivamento da verdadeira piedade. Mas vamos ler aqui, ó. Reavivamento e reforma. Apelo a um reavivamento, a grande necessidade da igreja. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra. Mas quando o poder do Espírito lhes toca o coração, então os sermões não ficarão sem efeitos. Olha só, queridos, acontece várias vezes da gente ir para a igreja, a gente ouvir um sermão e dizer que aquele sermão não fez efeito nenhum. Será mesmo? Se a igreja tivesse um reavivamento na sua vida, pelo menos 30% daquele sermão não faria efeito na sua vida? Se ela tivesse, com certeza, queridos. Porque eu digo assim, cada sermão pregado no púlpito é uma bênção para nossas vidas. E quando nós não apreciamos os sermões, é porque o Espírito Santo não está em nós. É porque precisamos de um reavivamento e de uma reforma na nossa vida, porque nada que foi feito no púlpito, tanto louvores como pregações, vai fazer efeito na nossa vida. Porque nada que foi feito no púlpito vai servir para nós. É por isso que hoje a Igreja de Deus está precisando de um reavivamento e de uma reforma. Reavivamento significa a renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Esse livro de Ellen White se encontra lá em Mensagens Escolhidas, página 121. Então, reavivamento e reforma, elas têm que andar junto. Porque se a gente for ver aqui o que significa o reavivamento, uma renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. A palavra de Deus diz que para sermos salvos nós precisamos ser batizados. E qual é o simbolismo do batismo? Quando nós entramos no tanque batismal, ali fica todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todos os nossos erros. E Deus fala que Ele lança todos na profundeza do mar. Ele não se lembra. Querido, não quer dizer que Deus ele tem problema de memória, não. Com certeza Ele lembra de tudo que nós fizemos. Mas quando nós começamos a viver tudo aquilo que nós vivíamos antes, com certeza aquilo vai ser lembrado. E quando a gente fala de um reavivamento, é uma mudança de vida. A mente tem que mudar. As teorias que a gente vive de uma forma inadequada tem que mudar. As nossas ideias, teorias e práticas não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligado um com o outro. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil,
que te guia pelo caminho em que deves andar. Somente Deus pode nos guiar no caminho certo. Às vezes a gente tenta andar num caminho pensando que é o certo, quando na verdade é o caminho totalmente errado do que Deus está nos ensinando. Primeiro, buscar o reavivamento deve ser nossa primeira ocupação. Eu pergunto para a igreja nessa manhã: quem é que busca a Deus na primeira ocupação do dia? Amém para aqueles que buscam a Deus na primeira ocupação do dia. Porque, querido, se você viver o dia todo sem pelo menos buscar a presença de Deus, eu te digo que realmente você precisa de um reavivamento e uma reforma na sua vida. Porque Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Às vezes a gente coloca os problemas pessoais na vida da gente, ao invés de colocar Deus para resolver os nossos problemas. E quando a gente se debate com essa questão de pensar, porque Satanás coloca na nossa mente que isso não vale a pena, que isso não serve para nada. Mas olha só, quando a gente começa a buscar um reavivamento na vida da gente, Satanás sempre tem algo para atrapalhar. Ele sempre coloca alguma coisa. E na segunda observação do que nós vimos, diz assim: se estivesse em seu poder, Satanás impediria a possibilidade de qualquer reavivamento. Quando eu me deparei com esse verso, eu pensei, realmente, quando a gente está no poder de Satanás, ele não deixa a gente viver aquilo que Deus quer. Porque ele fala, se estivesse em seu poder, Satanás impediria, ele impede a possibilidade de qualquer reavivamento, porque ele fica irado quando o Filho de Deus se ajoelha, quando o Filho de Deus ora, quando o Filho de Deus busca a palavra, ele fica irado. E quando a gente não faz a vontade dele, ao invés de fazer a vontade de Deus, ele se quieta. Ele já deixa aquilo de lado, porque ele sabe que ele venceu. E quando ele vê que alguém está buscando um reavivamento na sua vida, ele age. Ele age de todas as formas. Mas em nome de Jesus, nós não venhamos deixar que isso aconteça na nossa vida, amém? Que nós possamos a cada dia, a cada manhã, a cada hora buscar a presença de Deus. Iniciamos com o verdadeiro reavivamento com as suas 3 marcas básicas. Primeiro, retorno às Escrituras. Segundo, espírito de oração. E terceiro, fervor missionário. Quem ouviu falar em CLM? Comunhão, relacionamento e missão. É o nosso CRM aqui. Porque o primeiro é o retorno às Escrituras. O segundo, temos que ter um espírito de oração. E o terceiro, temos que ter o fervor missionário para pregar a palavra de Deus, independentemente de onde estejamos, mas que a sua palavra seja pregada. Tais elementos devem ser acompanhados, então, de mudanças reais na vida. O que Deus está esperando de nós, queridos? Que nós tenhamos uma prática de obediência. Um reavivamento espiritual na nossa vida. Queridos, eu acho interessante porque quando a gente fala de Deus, as pessoas, elas estão sedentas porque elas se calam, ficam só ouvindo. E a palavra de Deus fala que nós temos que levar a sua mensagem. Não é somente dando estudo bíblico que você vai converter o coração, que você vai conseguir trazer alguém para perto de Jesus. Só basta você falar de Jesus. E a palavra de Deus diz que muitos perecem por falta de conhecimento. Ontem também eu ouvi uma história de um senhor me contando, que eu achei meio engraçado, porque ele me falou que somente os ciganos iriam para o céu. Eu falei, como assim, somente os ciganos? Onde está escrito isso? Ele falou assim, não, eu sei, só os ciganos que vão para o céu. Eu falei, meu irmão, eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu acho que, se eu me recordo, eu não vi nem a palavra cigano falando na Bíblia. Como é que só os ciganos irão para o céu?
Ele contou uma história lá. Eu falei, realmente, meu irmão, a Bíblia nos conta que o povo dele, ele perece por falta de conhecimento. Porque imagine só a pessoa com uma ideia, uma teoria dessa, dizendo que somente os ciganos vão para o céu, porque ali teve alguma tradição deles ali. Aí ele falando para mim, né? E eu conversando com ele. Aí eu falei assim, irmão, eu não sei se eu vou ser salva, porque eu não sei quando Jesus vai voltar. Mas a cada dia eu busco a presença de Deus. Se eu contar para vocês que antes de eu me acordar, eu já me acordo com uma música na minha mente, eu acho que meu esposo, ele... não sei se ele vai confirmar comigo, mas já me acordo cantando, sim ou não? Eu me acordo cantando porque aquela música já fica gravada aqui, ó. Eu já estou assim, com sono, me acordo 5 da manhã, às vezes eu tomo um ralhão, porque eu acordo todo mundo. Eu me acordo 5 da manhã e já vou começando a cantar e aquilo ali já vai me despertando e eu já vou sentando e já vou cantando e já vou lendo a Bíblia e já vou orando. Porque assim, queridos, se eu faço isso, é porque quando nós somos líderes de igreja, diretores de igreja, se nós não buscarmos a presença de Deus, a igreja lá não vai para frente. Eu aprendi isso. Isso foi um grande aprendizado na minha vida. Porque quando eu me tornei diretora de igreja, eu sabia que eu tinha que pôr aquela igreja para frente. E eu ouvi de muitas pessoas, eu confirmo para vocês, que Deus está nos céus e sabe o que eu estou falando. Pessoas chegaram para mim e falaram, irmã Leila, essa igreja vai fechar. Essa igreja vai fechar, ela não vai para frente. Porque aqui já teve 3 igrejas, abriram 3 grupos aqui nesse bairro, e nenhum dos 3 grupos foi para frente. E essa igreja vai fechar. Vai sobrar somente a senhora, tinha uma irmã Lúcia, a irmã Juraci e a irmã Cristiane. Eram 4 mulheres que eu vou te dizer. A gente sentava, orava, a gente buscava e fazia... A nossa campanha era de 40 madrugadas, orar em casa. Então era assim. E nós falamos assim, essa igreja não vai fechar em nome de Jesus, porque essa igreja é de Deus. E olha, meu irmão, hoje eu louvo a Deus, porque a igreja, eu vim de lá, mas ficou outro diretor lá. A frente da igreja foi construída, a gente congregava num barracão. Se vocês imaginassem o lugar que nós congregávamos ali, você ia ficar espantado. Porque hoje, quando eu cheguei em Paranatinga, a igreja, eu falei, nossa, que igreja bonita, confortável, com ar-condicionado. Porque eu penso na igreja onde eu era diretora. Tinha 12 ventiladores, toda feita de madeira, de tábua, né, madeira. Não tinha salinha para as crianças, não tinha banheiro. Imagine só. E hoje a igreja ela é confortável, as pessoas não querem vir. E lá nós aguentemos, e hoje está melhor do que quando eu vim, né? Porque ali Deus já foi ali, já foi agindo de uma forma, através das nossas orações, porque nós orávamos muito. E eram mulheres fervorosas na oração. Mas eu louvo a Deus, querido, porque Deus, Ele ouve a oração do contrito, do abatido de espírito, aquele que realmente quer que a obra de Deus dê continuidade. E é isso que Deus está buscando para a sua igreja hoje. Que nós tenhamos um reavivamento e uma reforma na nossa vida. Temos a reforma da saúde, né? E também temos que ter um reavivamento espiritual na nossa vida individual. Cada um buscando a Deus sem abandoná-lo. Porque, queridos, eu digo uma coisa. Nós estamos na casa de Deus. Nós somos povo de Deus. Nós já vivemos uma situação difícil na nossa vida. Imagine só fora dos caminhos do Senhor e sabendo que aquilo que a gente faz é errado, que aquilo que a gente vive é totalmente contra os princípios de Deus. Então, que nós possamos buscar sempre a Deus e permanecer no seu caminho. E eu oro todos os dias a Deus, pedindo para que Ele não deixe que nada nem ninguém me afaste do caminho dEle.
que se for para me afastar do caminho dele, eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte porque andar fora dos caminhos de Deus e fazer coisas erradas é uma abominação, principalmente para aqueles que conhecem a verdade. Imagine só para Deus, que quer que todos nós estejamos ao seu lado. Então é abominável aos olhos do Senhor aqueles que praticam pecados sabendo que não agrada a Deus. Então que nós possamos a cada dia buscar a presença do Senhor na nossa vida e que a igreja de Paranatinga venha a ser uma igreja abençoada por Deus. Amém?